Olá, bom dia. Mais um Vida Devocional para você, para a sua família. Eu não sei de onde você está nos ouvindo nesta manhã, mas nós queremos que você compartilhe conosco de onde você está nos ouvindo, seus pedidos de oração. Você pode compartilhar com a gente. Você tem o chat, você pode escrever aí no chat, dizer de onde você está nos ouvindo, seus pedidos, seus anseios. Você pode colocar aí no chat, a gente pode daqui a pouco orar por você, pelo seu pedido de oração. É uma alegria ter você aqui com a gente, seja muito bem-vindo. Deus vem encher seu coração nesta manhã de muita alegria, de muita esperança. Você hoje seja abençoado pelo Senhor, que a graça de Deus esteja aí com você. E não desista de andar sempre com o Senhor, porque nele nós somos mais do que vencedores. Hoje pela manhã eu gostaria de compartilhar um pouquinho com você sobre a nossa segurança. Onde você tem colocado a sua segurança? Onde você tem colocado a paz do seu coração? A gente vive num mundo de tantas incertezas, de tantos medos, e as pessoas têm buscado viver em paz, mas será que de fato elas possuem essa paz? Você que está aqui nos ouvindo hoje pela manhã, você tem segurança nessa vida? Você ao andar pela rua, dirigindo, indo para o seu trabalho ou retornando para a sua casa, você se sente totalmente seguro? Eu acredito que não. Porque é certo que nesse mundo existem muitas incertezas. Medos que nos abatem, tristezas que roubam a nossa alegria. E nós vamos encontrar na palavra de Deus a vida de um homem chamado Davi. Davi é o homem segundo o coração de Deus, assim diz a palavra. Davi era um guerreiro, Davi era forte nas batalhas, Davi era intenso em tudo aquilo que ele fazia. E Davi tinha algo muito interessante. Davi tinha intimidade com Deus. Hoje pela manhã eu convido para que você possa olhar para o seu coração e se refugiar no Senhor. Nosso coração é cheio de ansiedades, assim como o coração de Davi também. Nosso coração é cheio de medos, também como o coração do rei Davi. Mas eu te convido hoje para que você tenha hoje um coração mais seguro no Senhor. A palavra do nosso Deus vai nos dizer, lá no livro dos Salmos, eu quero deixar esse texto hoje para você, Salmo de número 86, nós vamos ler apenas os 5 primeiros versículos, que aqui Davi fez uma oração. O título desse salmo é Súplica e Confiança. Clamor, oração, mas uma oração de confiança. Olha o que esse texto nos diz. Do verso 1 até o versículo 5, nos diz assim os seguintes versículos da palavra de Deus. Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Que texto maravilhoso. Que momento extraordinário na vida de Davi, esse homem que é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Mas é certo que esse homem também tinha muitos problemas. O coração de Davi era um coração também que havia muita ansiedade, preocupação, como o meu coração e o seu coração. Se você olhar para a realidade de hoje, você vai perceber que as pessoas elas estão extremamente cansadas. As pessoas estão exaustas. Talvez você que está aqui pela manhã, você está assim também. Talvez você está cheio de preocupações e de ansiedades na sua vida. E quando nós estamos ansiosos, quando nós estamos vivendo uma vida de muitas preocupações, a nossa tendência
é tentar controlar tudo ao nosso redor. Você é uma pessoa controladora? Você é uma pessoa que tenta controlar as coisas e deixar com que tudo esteja totalmente perfeito? Onde todas as coisas ao seu redor precisam estar todas nos seus devidos lugares. Onde nós tentamos controlar pessoas, onde nós tentamos controlar o nosso casamento, tentamos controlar os nossos problemas. As pessoas, elas são assim, a tendência do ser humano é tentar controlar os outros. Mas nos esquecemos, muitas vezes, que nós não conseguimos controlar e dominar nem a nós mesmos. E Davi vai nos mostrar aqui nesse texto justamente esse ser humano. Esse ser humano que precisa de intimidade com Deus. Este ser humano que precisa aprender a olhar para dentro de si mesmo e ter uma intimidade tal com Deus que ele possa entregar tudo nas mãos do Deus que tem tudo sob controle. Quando nós olhamos para a nossa teologia, nós vamos perceber que Deus é Deus soberano. Que Deus é Deus que controla todas as coisas, que domina sobre todas as coisas, que governa sobre todas as coisas e nada passa despercebido aos seus olhos. O Senhor tem tudo sobre o seu controle, Ele tem tudo sobre suas mãos. E quando nós olhamos aqui para este texto, nós vamos perceber que o coração de Davi é o coração de um homem que está buscando intimidade com o seu Criador. Vejam comigo algumas verdades na palavra e eu gostaria que você acompanhasse comigo. A primeira verdade do texto está no versículo 1. O versículo 1 nos diz: inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Este homem reconhece que não é o dinheiro, que não é a riqueza, ou não é a sua própria conquista de tantas batalhas e vitórias da vida que lhe trará segurança. Mas Davi reconhece quem ele é. A primeira verdade que eu gostaria que você compreendesse comigo neste texto é a verdade do reconhecimento da dependência que nós precisamos ter de Deus. Hoje você depende de Deus? Quando você olha para a sua vida, você depende totalmente do Senhor? O texto nos diz: inclina, Senhor, os ouvidos. Ou seja, Davi está dizendo: Deus, olha para mim, esteja atento os teus ouvidos à minha súplica, ao meu clamor. E ele diz: e responde-me, pois eu sou ou estou aflito e necessitado. Este homem reconhece a sua dependência de Deus. Eu estou aflito, eu estou necessitado, eu estou carente da tua presença, eu preciso da tua presença, eu necessito da tua presença. Ele está dizendo: Senhor, sem a tua presença eu estou sozinho. Senhor, sem a tua presença eu não consigo prosseguir. Hoje as pessoas, elas levam muitas discussões acerca de quem é o melhor, de quem vence, de quem supera, de quem é o mais forte, quem é o mais corajoso. As conversas de hoje giram em torno daqueles que são capazes de confiar em si mesmos, aqueles que são capazes de vencerem os obstáculos por suas próprias conquistas e realizações. Mas Davi está nos mostrando no texto que a minha e a sua oração precisa ser uma oração de dependência do Senhor. Você depende de Deus? Olhando para os seus anseios do dia de hoje, você depende de Deus? Você já apresentou sua vida na dependência total do Senhor, certo de que você não controla absolutamente nada, certo de que você não domina absolutamente nada, nem eu. Todos nós somos frágeis, necessitados de um Deus grandioso, poderoso, soberano, um Deus que governa sobre todas as coisas. E Davi está dizendo aqui: Senhor, não há nada melhor, de fato, do que confiar no Senhor, porque eu sou aflito, eu sou necessitado.
Então hoje pela manhã eu gostaria de dizer essa verdade para você. Você precisa depender totalmente de Deus. Você precisa depender totalmente do seu Criador e o Deus sustentador da sua vida. A palavra do Senhor diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Há uma segunda verdade que eu gostaria que você se atentasse comigo neste texto. E a segunda verdade está no versículo 2, que nos diz: preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Segunda verdade que eu quero dizer para você hoje pela manhã é que a sua segurança está em quem você pertence. A verdade que nós precisamos entender agora é: a quem você pertence? O coração de Davi no verso 2 diz: preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Ele reconhece que ele é dependente do Senhor. Ele reconhece que ele é frágil. Ele reconhece que ele faz parte do Deus da aliança. Ele faz parte do plano deste Deus gracioso que cuida da sua vida. Davi reconhece também na segunda parte desse versículo, quando ele diz que tu, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Ou seja, o coração de Davi aqui está totalmente seguro em quem ele pertencia. Às vezes nosso coração nós colocamos no dinheiro, às vezes nós colocamos nas realizações a nossa segurança. Às vezes nós estamos pertencendo a coisas deste mundo. Estamos tão aparentemente seguros nas coisas desta vida e às vezes nós somos levados por este mundo, pelas circunstâncias, ou pelo trabalho, ou pelas realizações do trabalho, do sucesso da vida, e nós colocamos nisso o nosso coração. Mas tudo isso é enganoso, tudo isso é incerto, tudo isso é passageiro. Davi está dizendo para nós aqui: tu, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Você precisa confiar no Senhor e você precisa confiar que há um Deus presente na sua vida. Ele é Deus cheio de graça, Ele é Deus cheio de amor e que apesar de nós e dos nossos pecados, Ele nos ama com um amor muito profundo, ao ponto de ter dado seu Filho Jesus na cruz do Calvário. Davi reconhecia que ele era servo. Salva o teu servo. Você é um servo de Deus? Se você é um servo de Deus, você tem um Deus que te ama. Se você é um servo de Deus, você tem o Deus que você pode confiar, descansar e se assegurar nele. Então hoje pela manhã, olhe para dentro do seu coração e veja quais são os anseios que hoje você precisa entregar tudo na mão de Deus. Quais são os medos que você precisa entregar tudo para Deus e aprender a descansar nele? Há uma terceira verdade que eu gostaria de compartilhar com você, que está no versículo 3. Olha o que o verso 3 nos diz: compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Essa terceira verdade é, meu querido, converse com Deus todos os dias. Converse com Deus, querido, nos momentos que você precisa dele e nos momentos de toda a sua história. Converse com Deus, fale com Deus, ore ao Senhor, tenha vida de oração. Você depende de Deus? Se você depende do Senhor, você precisa ter vida de oração. Se você é um servo de Deus, você precisa ter vida de oração. E o que Davi está aqui diante do Senhor é orando ao Senhor e dizendo: Deus, compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti, ou diante do Senhor, diante deste Deus tão grande, eu clamo de contínuo. Eu preciso ter vida de oração diária.
Você, querido, que nos assiste nesta manhã, você tem um Deus que te ama muito. E você precisa colocar o seu coração diante do Senhor na certeza de que Ele ouve a sua oração. Ele conhece o seu coração. Ele prova o seu coração. Esse mesmo salmista nos diz no Salmo 139, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. O nosso Deus é Deus que conhece o obscuro. O nosso Deus é o Deus que sonda aquilo que é impenetrável aos olhos humanos. Sondar é entrar, sondar é vasculhar, sondar é caminhar por espaços que talvez sejam inatingíveis, ou talvez incompreensíveis, ou jamais capazes de serem penetrados pelos seres humanos. O Senhor conhece o que está na profundidade da nossa alma. E Ele tem poder para sondar. E nós podemos e devemos ter vida de oração. Abrir a nossa alma para Deus, voltar o nosso coração para Ele, assim como o salmista diz, olha Deus, compadece-te de mim. Ou seja, tenha misericórdia do teu servo, tenha misericórdia de mim, Senhor. Pois a ti clamo continuamente, eu te busco diariamente. Meu irmão, busque a Deus, volte seu coração para Ele hoje. Talvez você tenha um tempo que não tem buscado ao Senhor. Talvez você já há um bom tempo não tenha voltado seus olhos para Deus em uma vida de oração. Então hoje eu gostaria de desafiá-lo, volte o seu coração para o Senhor. Dependa totalmente dEle, se renda totalmente ao Senhor. Busque a Ele verdadeiramente. Então essa é a terceira verdade para você. Converse com Deus todos os dias. Fale com Ele. Eleve a sua oração ao Senhor. Isso, meus queridos, é muito simples. É muito simples voltar o nosso coração para Deus. É apenas entender a nossa dependência dEle. Diante de um mundo onde as pessoas falam tanto de segurança e da necessidade da segurança, a nossa segurança é o Senhor. O nosso refúgio é o Senhor. Salmo 46, versículo 1 nos diz que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Eis o momento que você mais precisa na sua vida. A presença segura de Deus. É nele que você pode se refugiar. Então descanse nele todos os dias e volte seus olhos para ele. Davi entendeu isso. Uma quarta verdade, eu gostaria de deixar ao seu coração, que é o versículo 4, que nos diz, alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. A quarta verdade que hoje eu quero deixar para você é a alegria, a certeza da verdadeira alegria. Esta alegria não vem das circunstâncias. O salmista diz, alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. A nossa alegria não é circunstancial. A nossa paz e segurança, ela não é circunstancial, mas a nossa alegria plena é no Senhor. E Davi reconheceu isso. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Porque a ti, Senhor, eu entrego o meu coração. Porque a ti, Senhor, eu deposito, ou em ti eu deposito o meu coração. Então, queridos, a nossa alegria e a alegria do verdadeiro servo de Deus é de fato no Senhor, é na certeza de que nós temos um Deus que está conosco e trabalhando por nós todos os dias. Ele não nos desampara. É Deus que é presente. É Deus que está seguro sempre conosco, nos dando esta segurança certa, nos dando uma vida plena diante das situações mais difíceis que a gente possa viver. Deus é presente. Ele é presente na enfermidade, Ele é presente nos conflitos do casamento, Ele é presente nas tribulações com os filhos, Ele é presente nas incertezas deste mundo, Ele é presente. No mesmo Salmo 46 vai nos dizer assim, mesmo que este mundo esteja vivendo em guerra,
Ele é Deus que põe termo à guerra até os confins do mundo. Ele quebra o arco, ele despedaça a lança, ele queima os carros no fogo, ou seja, o Senhor é Deus que tem tudo sobre o seu domínio e controle. E se você sabe disso, e se hoje você compreende que Deus, mesmo que você não o veja, mesmo que você não seja capaz de tocá-lo, mas pela fé você crê neste poder de Deus, diante de todas as tribulações e adversidades ou dificuldades da sua vida, saiba, querido, que você pode se aquietar. Você precisa se aquietar. O verso 10 do Salmo 46 nos diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou Deus que domino e controlo todas as coisas. Então, se você sabe disso hoje, descanse no Senhor. Confie no poder de Deus e na certeza do seu amor profundo sobre a sua vida. Então, dependa, descanse nele, aprenda que você precisa ter vida de oração todos os dias, voltar-se para o Senhor, confiar no Senhor na certeza de que a sua alegria não é circunstancial, mas ter certeza de que a sua alegria é plena no Senhor. Porque você é um servo de Deus. E o servo de Deus, ele aprende a confiar em Deus. E então agora, o verso 5 irá nos falar sobre esta confiança plena. Esta quarta verdade para as nossas vidas no dia de hoje. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Ele é Deus benigno, Ele é Deus gracioso, Ele é Deus de amor. Por mais que sabemos também, queridos, que Deus nos corrige diante dos nossos pecados, Ele nos corrige porque andamos errante pelo caminho, vacilamos para com Deus, mas o nosso Deus é cheio de amor e misericórdia. Você precisa confiar nele, você precisa descansar nele. Essa quarta verdade para a nossa manhã aqui no Vida Devocional é: confie no caráter de Deus. Já parou para pensar quantas pessoas estão sobre nós que mentem, que dizem que vão fazer e não fazem? Quantas pessoas que estão ao nosso redor que são tendenciosas às traições, ao engano, à mentira, e nós também, muitas das vezes, fazemos tudo isso por causa dos nossos pecados. Mas Deus é Deus de caráter. Deus é Deus perfeito e soberano. E o texto nos diz: pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Esta é uma verdade para nós, uma verdade de que Deus, Ele não é homem para mentir. Ele é cheio de verdade, justiça e retidão. E a certeza que temos é que nós podemos confiar nele, confie nele. Ele é Deus bondoso, que está com você hoje pela manhã, cuidando de você, te sustentando, te fortalecendo com a sua destra fiel. Deus é bom, Deus nos perdoa, Deus nos ama. Eu não sei, querido, como está a sua vida, eu não sei como você tem vivido a sua história. Você tem tentado controlar todas as coisas? Por que você carrega tanto peso assim? Você tem controlado o mundo ao seu redor? Por que você tem tentado colocar aquilo que não é necessário viver sobre sua mente, sobre o seu coração, sobre a sua vida? O Senhor Jesus nos dá o privilégio, Ele nos deu o privilégio de entregar tudo para Ele. Faça isso hoje, entregue tudo nas mãos dEle, porque você tem tentado controlar as coisas ao seu redor, ou fazer de tudo desta vida como se você fosse a centralidade desse mundo. Você precisa apenas confiar no Senhor. Entenda que o Senhor é Deus presente na sua vida.
Você tem buscado segurança nas coisas erradas? Se você tem buscado segurança nas coisas erradas, eu te convido nesta manhã, hoje, a entregar tudo para o Senhor, confessar os seus pecados e dizer: Deus, eu não quero viver mais assim. Eu preciso descansar no Senhor. Eu preciso confiar plenamente no Senhor. Que a sua segurança seja o Senhor. Que você dependa totalmente de Jesus Cristo, o seu único e suficiente Salvador. E assim como o salmista Davi, e assim podemos olhar também para o versículo 15, nos diz: mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Volta-te para mim e compadece-te de mim, concede a tua força ao teu servo. Que hoje a sua força seja o Senhor, que a sua segurança seja o Senhor. Volte para Ele, descanse nele e confie nele todos os dias da sua vida. Eu não sei como você está hoje, não sei como está o seu coração, mas volte e dependa totalmente do Senhor. Assim como Davi disse: volta-te, Senhor, tenha compaixão de mim. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar hoje para que o Senhor te fortaleça na jornada da vida. A jornada não é fácil, mas o Senhor é contigo. As lutas da vida são grandes, mas o Senhor te ama e Ele está com você hoje, nesta manhã. Então eu quero orar por você que está aqui conosco, no nosso Vida Devocional, compartilhando conosco desse momento de oração, de devoção, de piedade, de intimidade com Deus. Eu quero orar pela sua vida para que o Senhor te abençoe hoje. Você seja muito bem-vindo. Por onde você está nos ouvindo hoje, de onde você está nos ouvindo hoje, seja muito bem-vindo. E nós aqui queremos orar pela sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que todos os dias da sua vida sejam regadas pela graça e pelas promessas de Deus sobre você. Vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor hoje sobre você, sobre a sua família, sobre os seus pedidos de oração e que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Ó Deus querido, nós queremos hoje, Senhor, te agradecer pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. E na certeza, Deus, de que nós somos teus servos, na certeza de que nós somos teus filhos, nós queremos, Senhor Deus, apresentar diante do Senhor o coração de cada um dos nossos amados irmãos que aqui estão. Ó Deus, pedimos que o Senhor guarde e dê a eles, ó Deus, a sustentação, a firmeza, para que diante das inseguranças desta vida, seus corações sejam fortalecidos apenas no Senhor. Ó Deus, nós colocamos diante do Senhor a vida dos teus servos. Pedimos que o Senhor venha curar as enfermidades, pedimos que o Senhor venha sustentar a família, pedimos que o Senhor venha guardar os casamentos, dar santidade, trazer pureza e dar direção. Pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja agindo na vida dos nossos filhos, caso eles, por este dia, Senhor, necessitam da Tua presença, de ter um encontro vivo com o Senhor. Nós te pedimos, vá ao encontro de cada um deles. Oramos pelos anseios da alma, Senhor, porque são muitos os anseios do nosso coração. E nós te pedimos, assim como Davi, Senhor, inclina os teus ouvidos, Senhor. Olha para o teu servo. Ó Deus, nós te pedimos, abençoe cada um de nós, sustenta-nos com a tua boa mão e abençoe, ó Deus, os nossos amados irmãos que nesta manhã ouvem esta palavra. Que estas verdades que ouvimos aqui seja para nós, ó Deus, a nossa grande direção. Nos ajude a ter mais intimidade contigo. Guarda-nos, ó Deus, e nos proteja do mal e nos conduza ao caminho de vida eterna. Nós oramos com muita alegria, Senhor, e gratidão na certeza de que o Senhor nos ama em Cristo Jesus. Nós te agradecemos e te louvamos, e é por Cristo que nós oramos, o nosso Redentor e Salvador, Jesus Cristo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meu querido, que Deus te abençoe. Que o Senhor esteja aí com você, te guardando, te protegendo, te dando um dia especial e alegre na presença do Senhor.
Você seja muito bem-vindo aqui no nosso Vida Devocional todos os dias, às 9h30. Nós aguardamos você aqui conosco. Venha fazer parte desse tempo de edificação com a gente. Que Deus te abençoe e te guarde. Um grande abraço e até o nosso próximo Vida Devocional aqui na sua IPP TV.